pessoa na minha janela. Há cerca de 6 meses, uma noite, eu estava me preparando para dormir no meu quarto por volta das 22h30. Minhas cortinas estavam fechadas, então eu não conseguia ver pela janela. De repente, ouvi 3 batidas fortes no vidro da janela. Claro que isso me assustou bastante. Em vez de olhar, corri para chamar meu pai e pedi para ele verificar. Moro com meus pais e 2 irmãos em um bairro bem movimentado, então barulhos não eram incomuns. No entanto, essa batida foi diretamente na minha janela, sugerindo que alguém queria que eu ouvisse. O problema era que meu quarto ficava nos fundos da casa, então alguém teria que andar até o quintal para bater na minha janela, o que parecia muito estranho. Meu pai abriu as cortinas e não viu ninguém do lado de fora, e até foi até o quintal para verificar, mas não havia ninguém lá. Esse foi o primeiro incidente. Fechei minhas cortinas e tentei ignorar, pensando que poderia ter sido algum tipo de animal ou minha imaginação. Na noite seguinte, quase no mesmo horário, ouvi mais 3 batidas na janela. Imediatamente fui chamar meu pai novamente, mas ele não viu nada. Dessa vez, não consegui ignorar e acabei dormindo no chão do quarto dos meus pais. Não houve mais nada nas noites seguintes até cerca de uma semana depois. Eu estava sozinho em casa por volta das 20h30 e 21, no FaceTime com um amigo, quando ouvi mais 3 batidas na janela. Estando sozinho em casa, corri para o quarto dos meus pais e liguei para eles, que estavam fora da cidade. Eles me disseram para ligar para os vizinhos para verificar, mas os vizinhos não viram nada. Na noite seguinte, por volta de 1 da manhã, ouvi a batida novamente. Dessa vez, foi mais do que 3 batidas, o suficiente para me acordar de um sono profundo. Fiquei tentado a olhar pela janela para ver quem era, mas parte de mim não queria saber. Fui buscar meus pais, que decidiram não se preocupar em verificar naquele momento, porque não tinham visto nada nas últimas vezes. Continuei ouvindo as batidas nas noites seguintes, a ponto de acabar dormindo no sofá. Meus pais decidiram me deixar mudar de quarto, então mudamos tudo para o que antes era o escritório, na esperança de que eu não ouvisse mais nada. Depois de mudar de quarto, não ouvi mais nada por umas 3 noites, mas então as mesmas batidas voltaram. Desta vez eu olhei pela janela. Vi o que parecia ser um homem ou uma mulher grande, agachada, vestindo um moletom cinza e uma calça jeans escura, talvez cinza ou preta. Fechei as cortinas rapidamente e fui chamar meus pais. Contei tudo a eles e eles informaram a polícia. Infelizmente, a polícia não podia fazer muito sem provas sólidas além do meu relato. Eles aconselharam que colocássemos uma câmera voltada para o meu quarto e ao redor daquela área da casa, então foi o que fizemos. Desde então não ouvi mais a batida. No entanto, fico imaginando quem poderia ter sido. Mesmo assim é uma boa história para contar. Confie nos seus instintos. Eu estava trabalhando em uma pequena empresa em Iowa quando um homem chegou para uma entrevista. Ele foi educado o suficiente, mas não disse muito, porém algo parecia estranho. Enquanto meu chefe o entrevistava, eu abastecia as prateleiras, ouvindo suas respostas às nossas perguntas padrão. Qual é sua disponibilidade? Você já foi preso? Coisas assim. Quando ele saiu, o gerente me perguntou o que eu achava. Tem algo estranho nele. Eu fiquei com umas vibrações muito ruins. O chefe meio que riu de mim e disse: não podemos negar emprego a alguém por causa de mais vibrações. Peguei meu telefone e pesquisei o nome do cara no Google. Descobri que ele tinha sido preso alguns meses antes por ameaçar atirar em um posto de gasolina após ser acusado de roubo. Ele mentiu e disse que nunca tinha sido preso. Isso é motivo bom o suficiente para não contratar alguém? Era. E pode ter salvado minha vida. Lembro-me de setembro de 2018, um dia lindo e claro, a calma quebrada pelo som dos carros de polícia voando pela estrada. Uma estudante foi assassinada no meio do dia em um campo de golfe próximo. Ela passou por um grupo de homens, que logo depois encontraram suas coisas abandonadas no chão. Preocupados, eles ligaram para a gerência e logo depois ela foi encontrada morta a facadas, seu corpo flutuando em um lago. Todos ficaram em choque. Este foi o segundo assassinato de um jovem estudante que Iowa teve em apenas algumas semanas. Era um colega golfista descontente? Um amante ciumento? Não. A jovem simplesmente estava no lugar errado na hora errada. Ela não conhecia seu assassino, ele não a conhecia. Ele era um homem sem teto que estava na floresta perto do campo de golfe, viu uma oportunidade e a aproveitou.
Ele tinha uma fantasia sobre estuprar e matar uma mulher. No dia seguinte, a história virou manchete e estampado na capa estava o rosto do assassino. Meu estômago revirou quando o vi. Ele parecia tão familiar. Não reconheci o nome, mas novamente nunca fui bom com nomes. Mas eu me lembro de histórias. Pesquisei o nome dele no Google. A mesma história sobre um homem sendo preso por ameaçar atirar em um posto de gasolina surgiu, e imediatamente eu soube quem ele era. Era o mesmo homem que eu tinha convencido meu chefe a não contratar. No trabalho, na maioria dos turnos, havia apenas um ou dois de nós trabalhando. Eu teria ficado sozinha com esse cara em tantos momentos, tantas horas lentas, com poucos clientes, tantos pontos cegos, tantas oportunidades de ficar sozinha com ele. Levou apenas alguns minutos para que um assassinato ocorra do dia em um campo de golfe. Então sim, confie em seus instintos.